E a gente segue repercutindo por aqui os dados divulgados do PIB hoje. Para analisar esses dados, comentar como a desaceleração da economia pode levar a um corte da Selic pelo Banco Central, eu converso agora com Luiz Felipe Vital, chefe de estratégia macro e dívida pública na Warren. Tudo bem? Muito bem-vindo, Luiz. Obrigada por conversar com a gente aqui. Boa tarde, Muriel. Um prazer estar aqui com vocês de novo. O prazer é nosso em te receber. Eu gostaria muito de ouvir a sua avaliação desse resultado do PIB, que para alguns veio um pouquinho abaixo do que era projetado, para outros veio em linha com a projeção. Como é que vocês avaliaram por aí? Então, o PIB divulgado hoje pela manhã, ele veio um pouquinho acima do que era esperado pelo mercado. O mercado esperava uma alta de 0,3%, o PIB registrou mais 0,4%. Ainda que ele esteja um pouquinho acima da expectativa do mercado, ele mostra uma desaceleração bem grande quando comparado ao trimestre anterior. A gente vem de uma alta de 1,4% no primeiro trimestre, que foi revisada para 1,3%, e agora essa economia desacelera, registrando 0,4%. A gente tem, quando a gente abre esse dado, tem algumas atividades que mostram o que puxou essa desaceleração. E, sem dúvida alguma, a performance do agro no segundo trimestre pode ser citado como o principal fator de desaceleração. No primeiro trimestre, o agro havia crescido 12,2%, e agora, no segundo trimestre, a gente tem uma retração de 0,1%. E essa variação, basicamente, é safra, fator sazonal. A gente teve uma super safra no início do ano e esse fator se dissipa agora, tivemos uma pequena queda no agro. Perfeito. Eu queria até entender, porque a expectativa grande para esse ano, principalmente, era um agro mais forte, principalmente com questão aí de super safra, especificamente com relação a esse segundo trimestre. Veio dentro do que era esperado, olhando especificamente para o agro, ou poderia ter vindo melhor? Como é que vocês entenderam? A questão do agro ela tem uma sazonalidade muito forte. Então, até esse recuo de 0,1%, ele até veio mais forte do que alguns analistas esperavam. Então, era uma desaceleração já esperada. E, assim, não vamos trazer só más notícias sobre o segundo trimestre. Quem ajudou a performance no segundo trimestre? E a gente teve a indústria com dados um pouco melhores do que o esperado. No primeiro trimestre, a indústria veio com menos 0,1%, agora ela veio com mais 0,5%. E o que dentro da indústria vai bem? E aqui a gente pode colocar a indústria extrativa. E quando a gente fala de indústria extrativa, lê-se principalmente petróleo. Então, a indústria extrativa veio muito boa, veio com um crescimento de 5,4%. Então, esse talvez tenha sido o fator que mais puxou o PIB para cima, fazendo um contraponto aí ao agropecuária que puxou o PIB para baixo no segundo trimestre. Perfeito. E aí aproveito para entender um pouco mais sobre esse cenário, na percepção aí de vocês com relação à taxa Selic. Quando a gente vê, no fim das contas, um PIB desacelerando, o pessoal começa a pensar, opa, agora temos talvez aí um caminho para um corte na taxa de juros. Apesar da gente saber que realmente esse corte, enfim, essa desaceleração, na verdade, da economia já era prevista. Queria entender como é que está a projeção de vocês agora para esse corte de taxa de juros. Seria mais para o fim do ano? Mais para o ano que vem? Como é que vocês estão enxergando agora com esse cenário do PIB? Não, perfeito, porque o PIB divulgado hoje, a gente poderia fazer uma leitura dele como se ele não trouxe surpresas. E ao não trazer surpresas, a gente entende que o Banco Central deve ver esse dado como na leitura de que vai manter o seu plano de voo, não vai fazer mudanças relevantes nas suas perspectivas de taxa de juros devido ao PIB. A gente olhando as nossas projeções de Selic até o final do ano, ou até o ano que vem, o que a gente tem? A gente já vinha observando a economia desacelerando gradualmente e dados que mostram atividade até mais tempestiva do que o PIB, porque o PIB aqui a gente está falando do segundo trimestre, mas se eu pegar dados de junho, por exemplo, eu tive dados de produção industrial desacelerando, eu tive dados de vendas no varejo também desacelerando. Então, o que a gente observa é uma economia desacelerando gradualmente. E o que a gente entende é que isso está exatamente em linha com o plano do Banco Central. O Banco Central ele aumenta juros para ter a inflação convergindo para a meta, e um dos mecanismos que acontece para que isso ocorra é uma desaceleração gradual da economia. Então, quando a gente olha esse dado, que ele é quase olhando o passado, ele mostra uma economia desacelerando de forma saudável. Os dados mais recentes, eu citei para você aqui, a produção industrial, vendas no varejo, também mostrando uma desaceleração. Quando a gente olha o cenário internacional,
a gente tem uma perspectiva muito boa que a gente não tinha antes de Banco Central nos Estados Unidos cortando juros. Então, acho que quando a gente soma fatores externos com fatores domésticos, atividade, eu poderia até trazer nessa discussão também inflação. Tirando o último IPCA 15, a gente tem observado dados de inflação com uma abertura positiva, uma desaceleração da inflação na margem, né? A inflação corrente desacelerando. Então, quando a gente coloca tudo isso na conta, a gente vê o Banco Central em condições de começar a cortar juros a partir da primeira reunião de 2026. Então, a gente veria o primeiro corte em janeiro de 2026. A gente, olhando outros ciclos e a forma do Banco Central trabalhar, a gente tem uma expectativa de um corte de 0,25 ainda em janeiro e depois cortes de 0,5% ao longo do ano. A gente encerraria o ano com uma Selic de 12,25%, que é considerada ainda uma Selic alta. Se a gente for analisar, ela é uma Selic ainda restritiva. Então, o que a gente está avaliando é que a economia desaquece, inflação converge para a meta, e o Banco Central vai ser bastante cuidadoso na hora de cortar juros para garantir uma economia saudável e a inflação convergindo lentamente para a meta de inflação. Perfeito. Interessante esse ponto que você traz para a gente ficar atento também a esse caminho que agora, né, a taxa de juros pode vir a fazer por causa da inflação. E aí eu queria até entender o quanto que, diante desse cenário, a inflação e agora esse PIB podem estar interligados, porque a gente está acompanhando nos últimos meses o quanto demorou realmente para a taxa de juros fazer efeito realmente na economia. Inclusive, uma percepção de que talvez demorasse. Existiu até a questão de qual que pode ser o impacto realmente. Talvez a gente esteja num cenário aí de dificuldade de fazer com que a taxa de juros faça efeito realmente. A gente lembra de que a gente está com uma taxa de juros já num patamar considerado alto desde o ano passado, principalmente do fim do ano passado para cá. Apesar da gente saber, né, Luiz, que ainda assim demora para fazer efeito. Vocês acreditam que realmente está dentro do prazo estipulado? Está agora sim fazendo um efeito? Como é que vocês estão entendendo esse cenário agora quando a gente olha para a taxa de juros e aí especificamente PIB, especificamente inflação? Perfeito, porque acho que esse foi um debate que ocorreu bastante no mercado, né? A discussão de a política monetária funciona ou não funciona, a política monetária está trazendo efeitos ou não está. Inclusive o debate por que a taxa de juros no Brasil tem que ser tão alta para conseguir fazer com que a inflação convirja para a meta. Então, quando a gente olha tanto o dado de inflação quanto o dado de PIB, a gente começa a ver que a política monetária no Brasil, ela de fato funciona. Então, de fato, a gente, com uma taxa que é bastante restritiva, então, se a gente fosse fazer uma comparação entre países, outros países conseguem fazer o processo de desaceleração da economia e convergência da inflação com taxas menores do que a nossa, mas as características do Brasil fazem com que essa seja a nossa realidade. Então, com um nível de 15% de juros, que é bastante restritivo, o que a gente está conseguindo nesse momento? Ver uma economia que já está desacelerando, o PIB do segundo trimestre mostra bastante isso, dados mais recentes também confirmam isso, os dados de inflação, inflação corrente, confirmam isso, e eu vou trazer mais um elemento para análise, porque quando a gente olha a pesquisa Focus, a pesquisa de expectativas do Banco Central sobre inflação, a gente já vê 2026 convergindo para a meta e também vê 2027, que é um mecanismo que os economistas chamam de ancoragem das expectativas. Então, a gente vê gradualmente o pessoal, as projeções convergindo para a meta. Então, é como as expectativas estão reancorando lentamente. Então, é uma prova de que a política monetária, o plano executado pelo Banco Central, ele está funcionando. E o Banco Central, pela comunicação que ele tem feito, ele promete ser bastante cuidadoso nesse processo, bastante gradual nesse processo, e é o que o Banco Central diz, que ele vai manter as taxas em patamar restritivo por um período bastante longo. E aí, na nossa interpretação, o período bastante longo é suficiente para que esse processo todo na economia aconteça, ele começa a encerrar em janeiro do ano que vem. E aí aproveito para te perguntar com relação à reação do mercado depois desse resultado do PIB, porque a gente está agora com o Ibovespa caindo 0,70%, um dólar subindo. Eu queria entender se na percepção de vocês isso tem relação direta aí a esse resultado que a gente acompanhou divulgado no dia de hoje. Eu acho que foi um dado positivo na leitura de que o Banco Central está no caminho certo. Mas, particularmente hoje, Muriel, a gente teve um cenário externo bastante negativo. Sim. Então, logo pela manhã, a gente viu Ásia no negativo, Europa no negativo. Quando a gente olha dados que apareceram na Europa, a gente teve inflação na zona do euro um pouco mais forte, a gente tem questões fiscais em países europeus que estão pressionando os juros,
que é o caso da Inglaterra, por exemplo. Os Estados Unidos está voltando de um feriado ontem e está voltando já com juros em alta. Existiram desdobramentos relativos a tarifas de Trump, que foram definidos na sexta-feira e passaram a segunda-feira com mercados fechados. Então, de forma geral, a gente está pegando um cenário externo bastante negativo. Então, ainda que o PIB seja um fator positivo na leitura do mercado, no sentido de que o plano de voo do Banco Central está funcionando, ele cai num contexto de um mercado um pouco mais pesado. Então, hoje o dólar real está tendo uma performance negativa, mas quando a gente compara o dólar com as principais moedas, a gente também vê as moedas também com uma performance bastante negativa, principalmente em função desse cenário externo. Acho que dia negativo hoje, infelizmente, não está sendo uma particularidade do Brasil. Perfeito. E aí aproveito para olhar para o terceiro trimestre agora, o que esperar dos resultados desse PIB, talvez mais uma queda, talvez mais uma desaceleração relevante nesse aspecto, levando em consideração que a expectativa para o agro continua alta, né? Perfeito. Aí nessa linha de que a economia está desaquecendo, acho que a maior parte do mercado, inclusive nós, tem uma perspectiva de que o ano encerra com um PIB anual de 2,2%, o que daria mais um crescimento pequeno no terceiro e quarto tri, talvez 0,3% e 0,2%. Então, é uma economia que segue desacelerando gradualmente de forma saudável. Então, seria um dado que claramente ele mostra a desaceleração. Quando a gente compara o 2,2% esperado para 2025 com os 3,4% observados em 2024, a gente vê isso claramente, há essa desaceleração da economia. Quando a gente olha a projeção para 2026, nossa estimativa aqui, a gente está com mais 1,9%, ou seja, mais um pouquinho de desaceleração na economia. Eu acho que tudo isso conversa com o momento que nós estamos vivendo, com o ciclo econômico, né? Com a atividade desacelerando e com a inflação convergindo para a meta, e isso resultado da política monetária do Banco Central. Pois é interessante esse cenário. E aí aproveito para ver como é que vocês estão olhando para a inflação justamente, para quando que ela deve começar a convergir para a meta, porque a gente viu inclusive as previsões da PLOA divulgada agora na última sexta-feira. E aí, se a gente for comparar inclusive as projeções feitas pelo governo federal para 2026 e as projeções, por exemplo, do Boletim Focus, elas estão muito diferentes, muito discrepantes, desde PIB até déficit primário ou superávit primário, e aí taxa de juros também. Eu queria entender um pouco da percepção de vocês diante desse cenário, inclusive inflação. Então, esse cenário de inflação, a nossa leitura é que a gente tem um cenário de inflação convergindo lentamente. Tá. Então, quando a gente olha, por exemplo, se a gente olhar a pesquisa Focus, a inflação projetada para 2025, ela vem cedendo a 14 semanas. Então, gradualmente, o mercado está revendo suas projeções, suas expectativas, está tendo leituras muito positivas de inflação corrente, né? Aquela inflação que a gente olha mês a mês, de forma que a gente acredita que a inflação para 2025, ela vem gradualmente cedendo. E quando a gente olha a inflação para 2026, que estava lá no teto da banda do Banco Central, né? Lembrando que o Banco Central tem uma meta de 3%, mas uma banda que vai até 4,5%, a gente vê essa perspectiva de inflação no limite, a 4,5%. E ela já há 3 semanas ela vem gradualmente cedendo. Então, a gente vê leituras de inflação mais favoráveis. Então, não só a inflação cheia, quando assim, nós economistas temos essa ideia de que abrir o indicador de inflação, né? E quando a gente abre o indicador de inflação, à exceção do IPCA 15 que saiu agora, o que a gente tem observado é núcleos. Núcleos é quando você tira aquela parte da inflação que é mais volátil, tipo energia, alimentos, e você pega o restante da inflação e você vê isso com um comportamento bastante favorável. Então, é como se o dado corrente, o dado mais recente de inflação, também está confirmando que a política monetária está funcionando e que a gente está tendo uma inflação arrefecendo, né? Uma inflação caindo. Luiz Felipe Vital, chefe de estratégia macro e dívida pública na Warren. Obrigada mais uma vez pela conversa aqui com a gente. Volte sempre, viu? Muriel, foi um prazer estar aqui com vocês. Uma boa tarde. O prazer foi meu. Obrigada e boa tarde. Bom trabalho aí para vocês.